Bom, pessoal, a partir de agora nós vamos ver algumas situações onde nós temos o cálculo da curvatura geodésica para uma curva com um parâmetro qualquer, não somente para aquelas curvas parametrizadas pelo comprimento de arco. Para isso, nós vamos considerar a seguinte situação, Curvatura geodésica é um parâmetro qualquer. Nós vamos tomar uma curva alfa para S, onde S é uma superfície irregular, orientada, uma curva regular de um parâmetro T, aparentemente qualquer, e beta de J para S, uma reparametrização da curva alfa pelo comprimento de arco. Em outras palavras, a beta de S de T é igual a alfa de T. Mas a beta está parametrizada pelo comprimento de arco. Nós vamos chamar de KG de S a curvatura geodésica de beta em S pertencente a J. Nessas condições aqui, nós podemos afirmar que a curvatura geodésica em S de T, ou seja, a curvatura da beta em S, pode ser escrita em termos dos elementos da curva alfa em T. Em outras palavras, a curvatura geodésica da beta em S de T é a curvatura geodésica da alfa em T. Esse tipo de argumento já foi usado lá no início, nos primeiros vídeos, quando o objetivo era escrever curvatura e torção em termos de uma curva para um parâmetro qualquer. Então, a curvatura geodésica em S de T se escreve como produto interno do alfa, duas linhas de T, pelo seguinte vetor: o normal à superfície S ao longo da curva alfa, vetorial com o normalizado do alfa'. Isso é o numerador de uma expressão cujo denominador é o módulo do alfa' elevado ao quadrado. Para garantirmos essa condição, nós vamos utilizar os seguintes passos. Nós vamos derivar beta de S de T igual a alfa de T dos dois lados com relação a T, obtendo beta' de S de T pela regra da cadeia, que multiplica S' de T igual a alfa' do T. Em outras palavras, o beta' de S de T se escreve como o normalizado do alfa'. Sempre lembrando que a derivada da função S, ou seja, o S' de T, é o módulo do vetor tangente alfa' de T, ou seja, a derivada da função comprimento de arco. Derivando novamente, nós obtemos beta duas linhas de S de T, novamente multiplicando pela derivada do argumento, que é o S' de T, com este termo que já aparecia ali, nós obtemos S' de T ao quadrado, somado com o beta' de S de T, derivando de novo a função comprimento de arco, obtemos o S duas linhas de T, igual ao alfa duas linhas de T. Novamente lembrando que o S' de T tem essa expressão, e a derivada segunda do o S duas linhas de T é o alfa duas linhas interno alfa' dividido pelo tamanho do alfa', isolando beta duas linhas de S de T na expressão de cima, nós obtemos beta duas linhas de S de T é igual a 1 sobre o alfa' ao quadrado multiplicando o alfa duas linhas, menos alfa duas linhas interno alfa' dividido pelo módulo de alfa' na quarta, que multiplica o vetor alfa'. Então, nós conseguimos escrever o vetor segunda derivada de uma curva parametrizada pelo comprimento de arco em termos dos elementos da curva alfa, alfa esta que foi a curva reparametrizada através da beta. Dando sequência, nós temos que, como o beta' de S é igual a 1, o beta duas linhas de S e o beta' de S em produto escalar vale zero. Ou seja, o beta duas linhas é ortogonal ao beta'. Em termos de curvatura geodésica, nós sabemos que a curvatura geodésica em S da curva beta de S, que está parametrizada pelo comprimento de arco, é, por definição, o valor algébrico da derivada covariante do campo tangente, que nada mais é do que a parte tangente da derivada segunda da beta com relação a S duas vezes. Conforme nós vimos anteriormente, este termo pode ser reescrito como a derivada do beta' com relação a S, interno com o normal ao longo de beta de S, vetorial com o beta' de S. Substituindo os elementos dessa expressão em termos da curva alfa, nós obtemos beta duas linhas de S de T, normal ao longo da beta de S de T, vetorial com beta' em S de T. Ou ainda, substituindo beta duas linhas de S pela expressão obtida na página anterior,
e substituindo o beta' de ST pelo alfa' normalizado. Executando o produto interno, nós obtemos que este elemento, o produto interno com essa parte, surge esta expressão aqui, já esta parcela, produto interno com normal vetorial com alfa' vai dar zero, pois uma das partes do produto vetorial alfa' que também aparece aqui. Portanto, o produto interno vai dar zero. Sendo assim, a curvatura geodésica da beta em ST, que é igual à curvatura da alfa em T, se escreve, a curvatura geodésica da alfa em T, se escreve dessa forma aqui. No vídeo que segue, nós vamos ver alguns exemplos dessa situação.